Oi, gurizada do signo de Áries, tudo bem com vocês? Meu nome é Grace Luz e vocês são todos bem-vindos ao Olho Portal Tarot. Meninada, chegando o mês de agosto, a nossa leitura ela é feita a partir de um oráculo de mitologia grega associado ao tarot tradicional. E ela obedece uma linha do tempo imaginária, passado, presente e futuro. Então, dentro desse período, vocês devem se identificar. Nem tudo que for dito aqui vai servir para todo mundo, mas eu aconselho que vocês façam as devidas adaptações. Tá bom? Essa leitura aqui serve para o signo ascendente, lunar e solar, evidentemente, e a Vênus, tá? Então, em qualquer desses planetas que vocês tenham o signo de Áries, vocês estão bem assessorados. O fundo do deck, gurizada, que é essa parte de baixo aqui, ó, sempre nos fala da energia geral do jogo de vocês, tá? No mês de agosto, a gente tem a eco, a fala. Essa ninfa aqui, ela gostava muito de falar. Só que um dia ela foi envolvida numa trama feita pelo grande Júpiter, e aí o Júpiter pediu que ela ficasse conversando com a deusa Hera, que era a esposa dele, para que ele pudesse dar uma fuga, fazer uma safadeza aí com uma outra ninfa. E aí um pedido do Júpiter não tinha como negar, então a Eco foi lá e distraiu a deusa Hera. A deusa Hera, muito esperta, descobriu, entendeu que se tratava de uma armação, e aí condenou essa ninfa a não falar nunca mais, porque ela gostava muito de falar. Então, condenou que ela não falaria nunca mais e que só conseguiria repetir a última sílaba de cada palavra dita por outra pessoa. Ela ficou muito triste porque ela amava conversar, né? Então ela fugiu e foi morar dentro de uma caverna. E ela tá lá até hoje. Quando a gente entra numa caverna e diz oi, a Eco responde oi, oi. Então, o que esse card quer dizer para vocês, Áries, nesses próximos 90 dias, tá? Porque as leituras, elas alcançam um tempo aproximado de 90 dias, tá? 3 meses para frente ou 3 meses para trás. Cuidem o que vocês vão falar, tá? Possivelmente, no caso da Eco, ela falou demais e isso levou ela a um prejuízo eterno, né? Então, cuidado com o que tu vai falar, para quem tu vai falar e por que tu vai falar, porque a Eco ela tem esses três porquês, né? Ela foi falar para a pessoa errada, que foi quem a castigou, né? E foi falar mentira, foi inventar coisa para poder aliviar a pele dos Zeus. Então, cuidado, tá, Áries? Esse período agora é um período de... Eu sei que para arianos, como vocês são muito impulsivos e naturais e verdadeiros, é difícil pedir para vocês isso, mas não sou eu que estou pedindo, né? Então, assim, se vocês puderem evitar falar demais ou para as pessoas erradas, o tarô agradece, tá bom? Tá dado o recado, então. Pode ser que vocês venham a se prejudicar em algum momento por alguma coisa... falada de maneira errada, de maneira equivocada, tá? Como eu falei, cuida o que tu vai falar, para quem tu vai falar e como tu vai falar. Tem esses três vieses a serem observados, tá? Muito bem. Então vamos lá, garotada. No passado a gente tem a tapeçaria de Aracne. Aracne, ela era uma mortal que ela ousou desafiar a ira da deusa Minerva, dizendo que ela tecia melhor do que a Minerva. Então, assim, ela foi castigada e foi transformada num aracnídeo, e está até hoje fazendo as suas teias perfeitas, né, os seus tecidos perfeitos. A tapeçaria de Aracne, gurizada, me diz que no passado vocês estiveram envolvidos em alguma espécie de enredo, de rede, que a priori parecia ok, parecia perfeito, uma trama
que parecia muito bem feita, muito alicerçada, mas que te trouxe algum tipo de prejuízo, tá? Então, assim, era uma situação que a princípio parecia muito bem trabalhada, muito bem organizada, muito bem programada, mas que te trouxe algum tipo de prejuízo. Exatamente por ter sido tão bem arquitetada essa trama, é que chegou do outro lado de maneira... causou descontentamento em alguém ou em alguma situação, e isso reverteu em prejuízo para ti, tá? O 8 de espadas, Áries, me diz que essa trama, esse enredo, literalmente te deixou se sentindo presa. O 8 de espadas é uma carta que nos fala de prisão mental. É quando, na verdade, eu não estou preso àquela situação ou àquela pessoa, enfim, mas eu me sinto preso como se eu não pudesse sair. Então, esse enredo aqui que tu entrou, Ariano, ó, ele te botou numa posição de labirinto, de cilada, de tu não saber. Apesar de ter sido bem arquitetado, tu ficou meio que sem saber como sair daquela situação, tá? Tu ficou enredado, tu ficou ilhado naquela situação. O imperador, que é um arcano que inclusive representa o signo de Áries no tarô, ele vem nos dizer que uma rigidez ela foi exercida por ti, né? Ela te foi oferecida e exercida, uma rigidez meio como é que eu posso dizer para ti? Tu assumiu uma postura meio irredutível, meio daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, porque o imperador, ele é um cara que além de autoridade, extrema autoridade, é o imperador, né? Ele é o dono de tudo. Além de autoridade, ele é extremamente autoritário. Inclusive, muitas vezes, o lado sombra desse arcano nos fala de uma autoridade exercida de forma meio exagerada, meio separando os meninos dos homens. Tipo, o teu lugar é aí, o meu é aqui, né? Uma coisa meio... Eu sou melhor, eu sou mais que tu. Então essa trama ali que tu foi envolvido, Ariano, ela te colocou numa posição de imperador, onde tu tiveste que assumir um pouco de autoridade para poder organizar ou controlar ou resolver aquilo ali que tava feio de vida. O rei de espadas, ele é um rei extremamente, como o tarô ele se corresponde, né? O rei de espadas, ele é um rei extremamente estrategista, ele é o rei da logística, ele é o cara que ele é inteligentíssimo, ele arma tudo, ele deixa tudo organizado, ele é um cara de ação, mas a ação dele é sempre com a mente. Então essa situação, Áries, ela foi muito bem trabalhada dentro da tua cabeça, tu te organizou, tu te articulou de maneira com uma certa autoridade, que pode ter sido desmedida, sim, tá? Mas tu te articulou de uma maneira assim a resolver as coisas com 100% de racionalidade, o que para um ariano é muito difícil, né? Arianos são emocionais por natureza. Então aqui teve uma situação de corte, uma situação de ruptura, uma situação de posicionamento, de separação das coisas, tá? Não, que é isso e isso é isso. Muito bem. No presente a gente tem a romã da Perséfone. A Perséfone, gurizada, ela era uma deusa que ela foi raptada pelo tio dela, o Hades, e passou a morar 6 meses do ano no submundo, e os outros 6 meses ela morava na superfície com a mãe dela. E essa romã, quando ela chegou no submundo, tinha uma profecia que dizia que que ninguém que descesse ao submundo poderia comer qualquer coisa, porque se comesse ficaria condenado a ficar lá. Só que quando ela foi raptada pelo Hades, ela ficou tão apaixonada, ficou tão cega, tão tonta de amor pelo cara, que antes dela ir embora, porque a mãe dela exigiu que ele devolvesse ela, né? Então, antes dela ir embora, ele disse assim: tu vai embora, mas então assim, tu come um pouco dessa romã, porque come algumas sementes dessa romã, porque essas sementes são assim, tipo, o número de dias que eu vou ficar pensando em ti, a quantia de amor que eu tenho por ti, que mesmo tu não estando comigo, eu vou nutrir isso para sempre. E aí a Perséfone, boca aberta, comeu a tal da romã. E aí, quando ela chegou na superfície, a primeira coisa que a mãe dela perguntou tu não comeu nada lá embaixo, né? Ela disse, não, só uma romã. Então, por conta disso, ela foi obrigada a descer para o Hades 6 meses por ano, né? Porque
Lei é lei. Então, o que te diz aqui, Áries? Ó, nesse momento, Áries, tu estás numa situação de acorrentamento em alguma situação que foi provocada pela tua... Não é ingenuidade, mas tu foste displicente, tu deixou passar alguma coisa que tu não percebeu e aí tu ficou acorrentada nesse vai e vem, que não é o ideal, não é o que tu queria, mas é o que tem, é o necessário a ser feito. É um pouco lá e um pouco cá, um pouco faço, um pouco não faço, um pouco vou, um pouco não vou, um pouco quero, um pouco não quero, porque em algum momento houve alguma espécie de vacilo da tua parte e aí tu foste, entre aspas, condenada a ter que fazer esse trânsito do o que é confortável para mim e o que é obrigatório para mim, tá? Então, por conta dessa essa rateada, vamos dizer assim, que tu deu, tu está sendo, né? Obrigado não, porque obrigado é pau de arrasto, mas tu tá sendo assim meio que impelida a participar dessas, a fazer esse meio termo, assim, né? Essa corda bamba, mesmo que não seja o que tu queres. Mas assim, o que eu quero que tu saiba é o seguinte, ó, não é culpa de ninguém, tá? Se alguém tem culpa nisso é tu, porque foi tu que fez a bobagem de comer a romã, foi tu que deixou passar alguma coisa despercebida. Muito bem, o 3 de copas, Ares, vem me dizer que tu tá numa situação de... tem alguma coisa, está pintando alguma coisa por aí a ser comemorada. O 3 de copas é uma carta de júbilo, uma carta de cerimônia, de comemoração. Tá tendo algum motivo, e se não teve, vai estar tendo algum motivo de comemoração, tá? De festa, onde tu vai ter motivos para comemorar, para agradecer e comemorar alguma coisa, tá? Possivelmente é alguma coisa que demorou bastante, tá demorando, ou demorou bastante para chegar até ti, porque aqui a gente tem a carta da temperança, que é um arcano maior que nos fala de equilíbrio e de um tempo necessário para que as coisas se realizem. Temperança é tempo mais esperança. Então, assim, a carta da temperança é uma carta que nos fala de equilíbrio, onde um tempo foi necessário para que as coisas entrassem nos seus devidos lugares, né? É quando a espiritualidade, ela te alcança uma bênção, mas ela alcança no tempo dela, ou seja, independente da tua correria, do teu esforço, da tua vontade, do teu querer, pouco importa, é no tempo dela, porque as coisas precisam estar organizadas para que se realizem. Então eu creio que essa comemoração aqui seja fruto de alguma coisa que tu tem esperado bastante, tá? E que se não chegou, tá chegando. É alguma realização que tu já queria que tivesse sido feita há muito mais tempo, né? Tu já queria ter recebido essa bênção há mais tempo, mas não era a hora, e agora ela tá chegando finalmente, tá? Com toda certeza é motivo de muito júbilo, porque olha que saiu de novo o 13 de copas 2 vezes na mesma decks diferentes, mas no presente, tá? Então assim, esse motivo para comemorar pode ser enfim, é alguma coisa que não é de agora, já vem de um tempo por conta da temperança, mas que agora finalmente é chegada a hora de, né, dar glórias. No futuro, Áries, a gente tem a sabedoria da Atena, tá? A Atena, ela é a deusa da sabedoria e da justiça também, segundo alguns autores, porque ela nasce da cabeça do pai dela. Ela é gerada dentro da cabeça do grande Júpiter, né? Por isso, sabedoria. Quando aparece esse card, Áries, no futuro, que pode ser daqui a um minuto, significa das duas uma, ou que a tua sabedoria ela vai ser testada de alguma forma, ou seja, vai acontecer alguma situação delicada para ver se tu tens a sabedoria suficiente para sair dela, né? Ou ainda tu já és detentora dessa sabedoria e tu vai fazer uso dela de alguma forma em prol de alguma coisa. Tá? Ou ela vai ser provocada em ti, ou tu já tens ela e tu vai usar ela em alguma coisa, tá? Das duas uma. De qualquer forma, é um card muito venturoso, é um card que nos fala de ter noção, ter consciência das coisas e ser imparcial. Acho que essa palavra é bem importante pro futuro, tá, Áries? Imparcialidade. Vocês percebem que
a Atena carrega, o que ela carrega na mão sempre é uma balança, tá? Tanto que ela é o símbolo da justiça, né? Então, assim, a imparcialidade, ela vai ser muito importante nos próximos tempos, tá, Áries? E eu espero que tu consiga ter esse discernimento, né? Do o que cabe e o que não cabe, tá? Assim como a Atena faria. A Atena, ela é uma deusa também, que ela é conhecida como Minerva, e é graças a ela que tem a expressão voto de Minerva, porque no julgamento de um cara lá chamado Orestes, ela foi designada para fazer um desempate. Então pode ser também Libra, ó. Ela é o símbolo de Libra também. Pode ser que nesse período que se aproxima, pode ser que tu tenhas que te projetar acerca de algum desempate, acerca de algum julgamento onde que tu precise dizer não, é isso, então eu vou fazer esse balanceamento e aí de maneira sábia eu vou escolher por isso, tá? Tu vai ter que pesar, talvez seja isso, uma coisa a ser pesada com sabedoria e justiça, tá bom? O 2 de ouros, exatamente, olha aqui, o 2 de ouros é a carta que nos fala do equilíbrio ou falta dele. Então, assim, é a mesma coisa, aqui eu tenho a balança e aqui eu tenho o equilíbrio. Então, é bem isso, tá, Áries? Se aproxima uma situação onde o teu equilíbrio, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele material, espiritual, familiar, ele vai ser imprescindível, tá? Te liga aí. Equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Lembra dessa palavra que vai te ser muito recorrente, balança, tá? A balança, ela vai te ser muito recorrente nos tempos que se aproximam. O 9 de ouros, Áries, me diz que tu vai chegar num momento de autossuficiência, de autorreconhecimento, de autocapacitação. Naquele momento onde eu me empodero e digo, eu tenho o suficiente, eu tenho o necessário, eu tenho tudo que eu preciso, então é só arregaçar as e fazer. Não preciso de outras pessoas, não preciso mais tá voltando, tá me diminuindo como eu já fiz outrora. Nesse momento eu tenho força, eu tenho coragem para fazer as coisas que eu quero e que eu preciso e eu me basto. O 9 de ouros é uma carta que fala que a gente está pronto para o que der e vier por conta da nossa preparação. Não é que tenhamos nascidos preparados, mas tu veio o tarô, ele vai de 1 a 10 e aí aqui tu está no 9, ou seja, tu já está quase completando essa jornada de realização material, tá? Porque aqui a gente está falando do 9 de ouros, que é um naipe material. Então assim, tu está plenamente encaminhado e pronto para o que tiver que ser feito, né? Tá tudo certo. E o teu jogo encerra, Áries, com o 2 de espadas. Esse 2 de espadas aqui, percebam que é uma pessoa vendada com 2 espadas, ou seja, tem 2 armas direcionadas para lugares diferentes, ou seja, eu me sinto armado, isso é futuro, tá? Eu vou me sentir armado, vou me sentir pronto para qualquer luta, porém haverá uma dúvida na minha mente. A que lado me dedico mais? A esse ou a esse? Com quem será minha luta? Com isso ou com isso? A quem terei que dedicar o meu tempo? A isso ou a isso? Tá? Então o teu jogo encerra dessa forma assim. Ele começou numa rede, numa confusão, num emaranhado, e ele termina numa situação de dúvida de onde vou, para onde vou e como vou, tá? Então assim, apesar do 9 de ouros te mostrar que tu te encontra preparado, empoderado para agir, o 2 de espadas me fala que eu tô pronto para agir, porém, para que lado vou, né? O que faço? A quem me dedico? Tá bom, Áries? Aí a orientação é que tu acione o eremita que tem dentro de ti, ligue a lamparina e tente iluminar o que tem dentro de ti para ver ali dentro o que te é mais favorável, né? O que te faz, o que vai te fazer mais
que te vai trazer mais conforto ou o que vai te trazer mais sucesso. Aí eu não sei o que tu tá procurando, né? Não sei o que a tua jornada ela pede, mas a orientação no caso da dúvida é fazer uma autoanálise com calma e clareza para poder tomar a decisão final. É isso, né? Não esqueçam do fundo do deck, a fala deve ser controlada nos próximos tempos. Cuidado o que fala, para quem fala e como fala. Gurizada, me despeço de vocês, pedindo que vocês deixem o like de vocês, comentem o vídeo e enviem para algum ariano que vocês conheçam. E agradecendo ao Papai do Céu, pedindo que ele dê para vocês discernimento, tá? Eu acho que essa palavra ela vem bem a calhar nesse mês para vocês, porque vocês vão precisar entender, se entender e entender o que vocês precisam e para onde vocês vão, tá bom? Arianos por natureza são decididos, impulsivos, mas esse mês em específico e daqui até um período de 3 meses, vocês me parecem que estão meio assim receosos, né, de poder fazer a coisa errada ou não fazer a coisa certa. Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro. Tchau!